Olá, pessoal. Continuando a aula de comandos básicos 2, vamos apresentar agora e continuar a partir do comando grep. Estou compartilhando aqui com vocês. Bom, esse utilitário é muito importante para procurar textos dentro de arquivos ou diretórios, ou também na entrada padrão, que nós consideramos como sendo o teclado no Linux. Retorna em quais arquivos a string foi encontrada, mostrando a linha em que isso ocorreu. Ele possui a seguinte sintaxe: grep, opções, uma expressão que a gente chama de padrão, e aqui a lista de arquivos. Se o arquivo for igual a um traço, ou seja, o sinal de menos, ele utiliza a entrada padrão para poder identificar quais são os padrões para ele. Esse comando, ele possui diversas opções, e a gente vai listar apenas algumas. Por exemplo, "-c", que só conta o número de vezes que o padrão aparece no arquivo e ele não mostra quais são as linhas que ele ocorre. "-i", que serve para ignorar letras maiúsculas e minúsculas. Então, ele simplesmente ele ignora quando encontra uma maiúscula ou uma minúscula, considerando como sendo o mesmo padrão. "-l", que lista somente o nome dos arquivos que contém o padrão procurado. O "-n", que serve para numerar as linhas que contêm a expressão. O "-v", que lista todas as linhas do arquivo que não contém a expressão ou o padrão. O chapeuzinho letra, que a gente já viu anteriormente, ele serve para listar todas as linhas que começam com essa letra. Então, esse sinal, esse circunflexo, ou chapeuzinho, ele serve para delimitar o início da linha. O "-w", que lista as linhas que contêm exatamente a expressão procurada, ou aquele padrão. O "-f", arquivo, permite que o usuário especifique um arquivo que contém as expressões ou os padrões que serão procurados. E você deve expressar esses padrões um por linha dentro desse arquivo. O "-h" maiúsculo, ele imprime o nome do arquivo na saída à medida em que a pesquisa é efetuada. E o "-h" minúsculo não mostra os nomes dos arquivos, ele simplesmente busca e vai listando as linhas, mas ele não diz qual é o nome do arquivo que contém aquele padrão. O "-u", ou "-binary", ele serve para tratar o arquivo de busca como um binário. Em alguns casos, é necessário que a gente trate o arquivo como sendo binário, e aí você pode usar essa opção para procurar um determinado padrão em binário, codificado em binário, ou em hexadecimal, por exemplo. Então, a gente vai aqui nos exemplos. Grep, solução, arc.txt. Essa execução é simples, ele lista as linhas em que arc.txt tem essa palavra solução escrita dessa forma. E ele simplesmente lista as linhas sem identificar quais são numericamente aquelas linhas dentro do arquivo arc.txt. Se eu quero procurar um padrão, e esse padrão tem espaços em branco ou tabs, eu delimito essa string com aspas. Então, o uso das aspas permite que ele procure exatamente esse padrão solução Linux dentro do arquivo arc.txt. Grep e vai identificar dentro desses arquivos em qual deles tem a palavra solução. Grep-li, Valéria, arc asterisco, identifica em todos os arquivos que começam por esse padrão arc,
os que contêm o nome Valéria, só que como eu identifiquei aqui o menos i, ele vai ignorar se é Valéria com V maiúsculo ou com V minúsculo, ou com qualquer outra letra maiúscula ou minúscula. E ele só vai listar, a partir da opção "-l", os nomes dos arquivos que contêm esse padrão. Uma expressão ou um padrão dentro do grep, ele pode ser uma lista de cadeias fixas, como eu falei aqui nos exemplos, eu citei a palavra solução, aqui eu estou identificando um exemplo qualquer com a palavra. Então, eu tenho apenas uma palavra, eu não preciso delimitá-la com aspas. E quando for uma palavra composta, eu preciso delimitar, para poder considerar esse separador aqui. Ou pode também ser uma expressão regular. No caso de ser uma expressão regular, eu posso identificar um determinado padrão, e esse padrão vai descrever um conjunto de cadeias. Podem ser vários, dependendo dos caracteres internos que eu defino dentro dessa expressão. Vamos ver aqui alguns exemplos. Esses símbolos ou esses sinais, a gente pode chamar de operadores que existem dentro dessas expressões regulares. E essas expressões regulares, elas podem ser básicas ou estendidas. Uma expressão regular básica é essa daqui, onde eu estou usando o símbolo do pipe para identificar o operador ou. Então, nesse caso, eu estou procurando por solução, ou ajuda, ou HTTP, dentro daquele conjunto de arquivos. Aqui, eu estou usando esse operador, que identifica o início da linha, o dólar, que identifica fim de linha, e aqui eu estou identificando uma expressão entre colchetes, e ele tem um delimitador que é o traço. Então, isso corresponde a letras maiúsculas e minúsculas de A a Z, que começam e que terminam uma linha. Então, a linha tem que começar por caractere e terminar por caractere entre A e Z, maiúsculo ou minúsculo. Nesse caso aqui, eu tenho ou a linha começa por begin, ou a linha termina por end. Os caracteres que compõem as expressões regulares vão ser vistos no módulo 4. E no módulo 4 a gente vai falar um pouco mais sobre eles e vai identificar cada um desses caracteres. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. grep, o chapeuzinho R maiúsculo, arc.txt. Então, a gente já sabe que chapeuzinho identifica início de linha. Então, o que eu estou querendo é listar todas as linhas que comecem por R maiúsculo. Aqui eu estou usando uma combinação do grep com outro comando, que é o ps. O ps é um comando que lista todos os processos ativos no sistema. E esses argumentos aqui essas opções, desculpe, são opções que identificam algumas informações desses processos ativos. Então, ele lista esses processos ativos e a saída desse PS serve de entrada para o grep, onde eu estou procurando a palavra HTTP. Então, eu quero saber todos os processos HTTPs que estão ativos. E depois, eu executo esse grep aqui, onde essa opção _D elimina a linha do grep, porque se eu faço o grep HTTP, a própria linha do processo grep vai aparecer porque ela tem a palavra que eu estou procurando, que é HTTP. Então, eu quero eliminar da saída essa execução desse processo aqui. E aí ele elimina a partir da execução desse comando, grep /D. Aqui eu estou identificando todas as linhas onde aparecem a palavra network, numeradas, e que ocorrem dentro do arquivo teste1.txt. E eu estou gerando uma saída em teste5 que tem todas essas linhas numeradas.
Aqui eu tenho grep, Valéria B, barra ETC, barra PSWD. Usuário cadastrado. Então, eu estou querendo saber as informações do usuário Valéria B. Aqui eu tenho o uso de mais outros símbolos. grep, x dólar. E aqui eu tenho ponto barra, meudir, barra asterisco, ponto sh. Bom, nessa opção eu estou querendo ver todas as linhas que terminam com x. E aqui eu estou pegando todos os arquivos cuja extensão é sh dentro do diretório corrente barra meudir. Aqui eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que eu estou direcionando para esse arquivo aqui. Ponto barra meudir barra linhas menos x. E aqui ele identifica todas as linhas que terminam por x. E como eu estou usando a opção "-c", ele apenas conta quantas linhas esse meu arquivo .txt, que está dentro desse diretório ./uso1, possui linhas que tenham esse padrão aqui, que terminem com x. Agora, eu quero que ele liste as linhas que não contenham a palavra Linux. Então, eu uso a opção "-v". E ele vai identificar as linhas que esse padrão aqui não ocorre dentro do arquivo .txt. Aqui eu quero que ele liste todas as linhas que não comecem com esse jogo da velha. Essas linhas que começam com o jogo da velha em arquivos que a gente chama de arquivos de script, que são esses arquivos que a gente identifica com .sh, são linhas de comentário. Então, eu quero todas as linhas que não sejam comentário dentro do meu script. Aqui eu tenho a mesma situação do exemplo anterior, só que a saída eu estou colocando em script2.sh. Aqui tem um erro, é script2.sh, e não em programa 2.c. Bom, existem vários tipos de operadores, a gente vai ver isso no módulo 4, mas aqui eu posso usar no padrão do comando grep os símbolos abre colchete, fecha colchete para delimitar listas. E existem algumas listas que eu posso identificar, por exemplo, essa daqui, onde eu tenho a combinação da letra E maiúsculo com o restante, STA, fazendo a palavra esta com letra maiúscula, ou com STA, fazendo a palavra esta com letra minúscula. Ou então, eu posso fazer o seguinte, olha, a minha lista, ela tem esses caracteres, mas eles têm que estar no início da linha. Eu posso também delimitar um intervalo, de 0 a 5, por exemplo. Nesse caso, eu quero que as linhas contenham um desses dígitos, entre 0 e 5. Aqui, eu estou delimitando dentro do alfabeto de A a D. Então, é o mesmo para as linhas contendo A, B, C, D. Aqui, eu tenho de A a D maiúsculo. E existem alguns que são pré-definidos. Por exemplo, se eu usar essa identificação, abre colchete, 2 pontos, alfa, 2 pontos, fecha colchete, isso é a mesma coisa que eu dizer linhas contendo de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo. Se eu usar, ao invés de alfa, upper, eu estou considerando apenas o intervalo de A a Z maiúsculo. E se eu usar lower, eu estou identificando as linhas contendo de A a Z minúsculo. Então, aqui usando operadores, né, vamos ver alguns exemplos aqui. grep, Debian,
Essa barra invertida identifica simplesmente o seguinte, olha, utilize esse caractere aqui como sendo a própria barra. E aí ele considera ou linhas que contenham Debian ou linhas que contenham Ubuntu, já que os dois estão entre aspas. Dentro de teste.sh ele vai listar as linhas que contenham Debian ou Ubuntu. Aqui eu estou identificando linhas que comecem por 0, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, dentro de teste.sh. E aqui eu fiz uma combinação, onde eu tenho uma string maior, e aqui eu considerei uma lista que começa por abre parênteses e fecha parênteses. Essa barra invertida, ela simplesmente identifica o seguinte, olhe esse caractere seguinte como sendo esse caractere mesmo, e não no significado do shell, tá? Porque o significado do shell para o abre parênteses e fecha parênteses é diferente. Então, como eu tenho a string entre aspas, ele simplesmente ignora essa avaliação aqui que ele deveria fazer se isso aqui estivesse na linha do shell, na linha de comando. Então, ele vai listar as linhas que contenham o texto. Eu gosto da distribuição Debian, ou eu gosto da distribuição Ubuntu, no arquivo teste.sh. Bom, aqui a gente já viu alguns exemplos do comando grep, e agora a gente vai passar para o comando find. O comando find ele é usado para pesquisar arquivos na árvore de diretórios. Ele é um comando bastante importante, porque ele pesquisa o arquivo pelo nome, partindo da raiz, ou através do caminho absoluto, indicado dentro do argumento caminho. Ele é um comando bastante útil. A sintaxe do find é find, o caminho de busca, e a expressão que identifica o nome daquele arquivo. Vocês vão notar que as opções, elas possuem nomes e não letras. E grande parte deles são acompanhados por um argumento, como a gente vai ver agora. A gente começa por name, que é a identificação do nome do arquivo, menos name, e aqui eu tenho um padrão. E esse padrão identifica o quê? O nome do arquivo, ou um padrão que eu posso usar asterisco, interrogação, colchete, enfim, uma série de símbolos que vão identificar para ele uma lista de arquivos. O usuário lista. A opção menos "-name", ela é semelhante ao menos "name", só que ele desconsidera letras maiúsculas e minúsculas. Então, aqui eu tenho um exemplo, os padrões, por exemplo, FO, asterisco, e F, interroga, interroga, por exemplo, podem combinar com uma série de valores. Por exemplo, FOO, minúsculo, FOO, tudo maiúsculo, FOO, todo minúsculo, uma variação muito grande, essa combinação. O menos print, ele imprime o nome do arquivo na tela. Ora, se você não der menos print na execução do comando, você não vai ver absolutamente nada na tela, porque ele não vai mostrar para você a saída do comando. Então, sempre que você for usar o find, e você quiser ver essa lista, você não direcionar essa lista para algum outro arquivo, por exemplo, você tem que usar a opção "-print". O "-user" e o "-group" são duas opções que ele busca por arquivos cujo dono seja esse usuário que você determinar, ou que o grupo seja esse grupo que você determinar. E ele tem uma opção que é uma construção bastante útil, que é a opção "-exec". O que o "-exec" faz? Para cada comando para cada arquivo que o find encontrar, ele executa esse comando aqui. Essa sintaxe, ela é
bem interessante pelo seguinte, ele está gerando uma lista onde ele tem um comando que você definiu e todos os arquivos que ele encontrar, ele vai colocar nessa lista entre o abre colchete e fecha colchete. E vai separar tudo isso por ponto e vírgula. Então, se você tem um comando a ser executado para cada arquivo, você deve usar, para cada arquivo encontrado, você deve usar esse exec aqui, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, que aí fica melhor o entendimento. Na primeira, eu estou procurando, a partir da raiz, ou seja, a partir do barra, um arquivo com o nome login. Ele vai encontrar, e se ele encontrar, ele não vai exibir nada para mim. Da mesma forma, eu estou pedindo para ele procurar, a partir do diretório barra bin, um arquivo com o nome login, mas ele também não vai exibir nada. Aqui, ele tem a execução do find a partir da raiz, só que agora ele vai procurar por Netscape e qualquer combinação de Netscape, maiúsculo, minúsculo, em qualquer situação desses caracteres aqui, porque ele está desconsiderando maiúsculos e minúsculos. Agora, aqui eu tenho find, ele tem um diretório chamado files, que certamente é um diretório a partir do ponto onde esse usuário está executando esse comando. Ele existe, ele tem que existir. Menos name, rel asterisco. Bom, todos os arquivos que começaram que o usuário definiu como sendo o nome inicial do... E agora ele vai listar tudo na saída padrão, que é o monitor. Aqui eu tenho a execução de algumas opções. O menos name, para identificar o nome. Então, ele está procurando por teste.c. O menos user, ou seja, somente para o usuário Cris, a partir da raiz, ou da raiz de diretórios, né, da árvore inicial de diretórios, e para cada arquivo teste.txt do usuário Cris, ele vai remover esse arquivo. Ele vai executar o RM, vai gerar uma lista e ele vai executar para cada arquivo que ele encontrar com essas características, vai executar o comando RM. O comando with, ele serve para verificar em que diretório se encontra um comando. Esse comando ele é bastante útil, porque às vezes a gente quer saber onde está determinado comando, e como a gente tem a liberdade de criar comandos também, a gente também pode procurar, eventualmente, um arquivo que seja um comando, que seja um executável. Ele só funciona para comandos cujo diretório está incluído na variável path. Ou seja, o caminho para eu poder achar para ele poder achar esse comando tem que estar definido dentro dessa variável de ambiente. Então, aqui eu tenho, como exemplo, o it_man, que é o manual online, e aí ele respondeu para mim, /user, /bin, /man. With, /user, /bin, /with. A gente tem um outro comando que é similar ao with, que é o where_is, que busca por arquivos executáveis, páginas do man, arquivos de configuração, arquivos fonte. Então, qualquer coisa que eu queira procurar, eu vou usar o where_is. E para comandos, para executáveis, eu devo usar o with. Aqui eu tenho um exemplo, where_is httpd. O que ele me respondeu? Ele me respondeu 3 lugares onde ele achou httpd. O primeiro foi o próprio comando httpd, que está dentro do diretório user sbin. O segundo, que está dentro do diretório etc, que tem um arquivo lá que corresponde ao httpd. E o terceiro são as identificações que informam como usar o comando httpd dentro do man, dentro do manual.
comando chmod, ele serve para mudar as permissões ou os modos de acesso de um ou mais arquivos. Ele é muito utilizado para alterar essas permissões. Tá? Como é que é a sintaxe desse comando? chmod, opções, quem, mais, menos ou igual, permissão, e a lista de arquivos. Aqui a gente tem algumas das opções, e a gente vai entender bem como é que ele funciona. O "-v", ele descreve quais são as permissões alteradas. O "-r", ele altera as permissões dos diretórios e seus conteúdos de forma recursiva. O quem identifica a classe de usuário que vai receber as permissões. As classes podem ser U para usuário, G para grupo, O para outros e A para todos os usuários, ou seja, para todas as classes. Identificar, através dos sinais mais, menos e igual, quais são as permissões que devem ser, no caso do mais, adicionadas, no caso do menos, removidas, e no caso do igual, igualadas. Tá? O sinal de igual é interessante porque ele, apesar dele trocar ou dele igualar aquela permissão, se aquele arquivo tiver outras permissões, ele vai perder essas outras permissões. Ele vai ficar exatamente igual ao padrão que for definido aqui. Os tipos de permissão são R, W e X. R para leitura, W para escrita e X para execução. Então, a gente vai ver aqui nos exemplos. chmod, A identifica todos os usuários. O mais identifica que eu estou adicionando as permissões R e X. Em que arquivo? No arquivo teste. Então, eu estou incluindo permissão de leitura e execução no arquivo teste para todas as classes de usuário. chmod -R maiúsculo identifica de forma recursiva que o grupo terá somente a permissão de execução dentro do arquivo teste. Tá? Então, todos os usuários desse grupo vão ter a opção de execução, removendo outras permissões, se elas existirem. Para a gente poder entender melhor como é que isso funciona, a gente vai ver aqui essa tabela de permissões que usa valores octais, que a gente chama de formato absoluto. Vamos lá. O valor 0 não define nenhum modo de permissão. É como se esses três valores aqui identificassem um valor binário que corresponde a um valor octal. Como eu tenho traço, 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 significa que eu tenho 3 bits iguais a 0. Se eu tenho R, W e X, eu tenho o valor binário 1, 1 e 1 para todos esses bits, considerando que essas três posições aqui formam 3 bits. Então, nesse caso aqui, eu tenho o bit 0, o bit 1 e o bit 2. E os valores correspondentes na base 2. 1, 2 e 4. Se eu somar esses três valores, eu tenho o valor correspondente 7, que é o octal correspondente. Então, para cada uma dessas permissões de x, de 000 até RWX, eu tenho, no mínimo, o valor 0 e, no máximo, o valor 7. Isso é uma outra maneira que eu tenho de especificar as permissões. Como é que eu faço isso? Bom, eu faço dessa maneira. Ao invés de eu usar as letras RWX, eu posso usar os valores absolutos ou os valores octais. Então, como é que eu posso identificar o chmod de duas maneiras diferentes, porém fazendo exatamente a mesma coisa? Chmod U igual a RWX, que corresponde ao valor 7, G igual a RW,
que corresponde a 4 mais 2 mais 0, 6, O igual a R, que corresponde a R, traço, traço, 4 mais 0 mais 0, 4. Isso corresponde a 764. Então, nesse caso aqui, eu fiz a identificação de todas as classes, com todas as permissões, mas nesse caso aqui, nesse outro exemplo, eu usei com uma sequência de 3 dígitos octais a mesma informação que eu usei aqui para o arquivo cartas. Se eu dou um ls-l, ele exibe exatamente a sequência de permissões de acesso que eu defini aqui. 7 rwx, 6 rw traço e 4 r traço traço. Aqui eu tenho outras informações e aqui o nome do arquivo cartas. Agora eu tenho chmod, u igual a rx, então é r traço x, é 4 mais 1, 5. G igual a x, traço traço x, que é 0 mais 0 mais 1, 1. O igual a nada. Então, é traço, 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 0, 0, 0, 0. Se eu quiser identificar através dos octais, eu escrevo chmod 510 cartas. E na hora que eu dou o ls-l, ele aparece aqui com a configuração. O comando umask serve para configurar o padrão de permissões para novos arquivos e diretórios que forem criados. Ele tem um padrão default, o Linux tem um padrão default, e esse padrão ele sempre adota para todo arquivo e diretório criado. Mas o usuário tem a liberdade de mudar esse padrão, e ele pode definir esse padrão através do comando. Repara o seguinte, aqui eu tenho a máscara, e essa máscara vai ser especificada a partir de dígitos octais. Porém, você tem que entender o seguinte, essa máscara daqui identifica exatamente as permissões que são removidas quando o arquivo ou o diretório é criado. Tá? Então, tem que tomar cuidado na hora da definição dessa máscara para definir corretamente quais são as permissões de acesso ao arquivo ou ao diretório que está sendo criado. Todos eles, a partir do uso do umask, vão ser criados usando essa máscara. A sintaxe é umask, máscara, e a máscara serve como argumento e o usuário vai especificar essa máscara através das permissões que devem ser removidas. Por padrão, as permissões iniciais de um arquivo são 0666, ou seja, leitura e gravação para todo e qualquer usuário do sistema, e as permissões iniciais para um diretório são 0777, leitura, gravação e acesso. O X para diretórios identifica permissão de acesso para todo e qualquer usuário do sistema. A permissão X para arquivos não é definida, nunca é definida. O usuário é que deve definir essa permissão quando ele gerar, de fato, um novo executável. Então, quando o usuário cria um arquivo ou um diretório, o sistema associa a esse arquivo, a esse diretório, o resultado dessa operação, que é o quê? A permissão padrão, que são uma dessas duas, 666 ou 777, menos o que você definir na máscara do umask, tá? Onde o umask tem as permissões não liberadas para os usuários. Então, por exemplo, o umask 027. A partir daqui, todo e qualquer arquivo que for criado vai receber a máscara que é exatamente o quê? Se for um arquivo, vai ser 666 menos 027, ou seja, 640. Se for um diretório, vai ser 777 menos 027, que vai ser 750. Aqui eu estou criando eco, teste maior, teste.txt. Então, eu fiz a geração de um novo arquivo, teste.txt, a partir da execução desse eco, desse arquivo teste. Agora, eu executo o ls-l, teste.txt. E aí eu tenho a máscara gerada. 6, rw-, 4, r-,
e 0, que é nada, para todos os outros usuários. Então, o dono ele tem a permissão de leitura e gravação, o grupo, que é o GRP1, tem a permissão de leitura, e os outros usuários não têm permissão para nada. Então, aquela observação que eu falei com vocês, quando criamos novos arquivos, estes não recebem permissão de execução. Isso deve ser dado manualmente, tá? Bom, com isso, a gente chegou ao final do módulo de comandos básicos, na segunda parte.